Amém. 30 segundos vai começar a aula. Em nome de Jesus. Larissa saiu. Ó Pai. Samuel. Então, irmãos. Opa. Aline. Paz, Aline. Belo Horizontina. Torcedora do Cruzeiro. Seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos começar? Deus é bom. Quem vai orar hoje? Deixa eu ver. Quem vai orar hoje? Automático, mosaico automático. Aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Samuel está entre nós aqui. Vai, Samuel. Ora para nós iniciarmos a aula de hoje. Em nome de Cristo, Jesus. Ora para ensinarmos a aula de hoje. Senhor Jesus, Pai da eternidade, Deus de misericórdia, pedimos, Senhor, que esteja conosco nesse estudo, nos acompanhando, nos dando discernimento, que a graça e a misericórdia do Senhor permaneça sobre cada um de nós, ó Deus. Nos direcione e nos guie nesse estudo abençoado, para compreendermos mais as Tuas palavras, mais as Tuas sagradas Escrituras, para termos ferramentas, Senhor, para Te servir, para termos, Senhor, conhecimento, para termos com que defender a nossa fé, para termos com que defender aquilo que acreditamos e proclamar a verdade, Senhor. Então, nos capacita, nos abre o entendimento, nos livra de toda confusão e toda dúvida, esclareça a nossa mente, a nossa compreensão, nos dê cada vez mais sabedoria diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, o nosso irmão Judá fez uma sugestão. Quem é bom em formatação, esses trem aí, em comunicação, fica à vontade, tá? O que ocorre? Eu vou liberar as aulas e aí, quem quiser fazer cortes das aulas e postar, compartilhar, qualquer parte, fica à vontade, tá, irmãos? Conhecimento é bom e quanto mais compartilhado, melhor. Amém? Então, vamos lá. Antes de nós entrarmos na pauta, que é responder algumas questões enviadas, gostaria de saber se os irmãos têm alguma dúvida que vocês querem que seja esclarecida, das questões, do material, alguma coisa que precisa ser explanada dentro da matéria de bibliologia. Se for uma dúvida fora, aí eu respondo de maneira curta aqui e de maneira mais completa no grupo. Se for uma dúvida de matéria de bibliologia, a gente usa para poder debater aqui na nossa aula. Tem dúvidas, questões, afirmações, incertezas, indagações, traumas da infância? O momento é agora. Vamos lá. Alguém quer apresentar? Vamos lá, falar. Dúvidas de bibliologia? A minha eu já coloquei. Dúvida sua, daqui a pouco eu respondo. Manquese falou que já mandou as dúvidas dela lá no chat, lá no Forms. Alguma dúvida? Silêncio. Todo mundo já sabe de tudo. Todo mundo está sabendo. Dúvida. Também já mandei as minhas lá. Então tá. Então, já que os irmãos mandaram as dúvidas, nós vamos atacar as dúvidas apresentadas lá e aí vai discorrendo para nós aqui na aula. Então, deixa eu vir aqui, compartilhar minha tela. Vamos lá. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui, puxa isso aqui para cá. Muito bem. Pá. Aqui. Tururu. Muito bom. Aqui. Ok. Vamos lá. Irmãos, os irmãos estão vendo minha tela? Tranquilo? Estão vendo minha tela? Sim ou não? Sim. Sim, beleza. Então, nós vamos seguir essa ordem aqui, ó. No momento, a dúvida persiste sobre a autoria de Jó. Como funcionava a inspiração sobre os autores? Não. Como que é organizado os livros da Bíblia? Deu uma fundação antes? Sim, tem um pouco sobre assunto de bibliologia.
Como Moisés soube dos acontecimentos, na bibliologia qualquer relação ela é necessária para saber que Deus existe, né? Portanto, nenhum. Então, nós vamos seguir essa ordem aqui e ao longo da aula a gente vai matando. Irmãos, aqui, primeira pergunta. No momento, a dúvida persiste sobre a autoria do livro de Jó. Então, vem cá. Deixa eu lançar uma enquete aqui para os irmãos, para mim saber, para os irmãos, quem escreveu Jó? Opção número 1, Jó. Opção número 2, Moisés. Opção número 3, outro. Beleza. Deixa eu botar aqui, salvar. Muito bom, lançar. Respondam para mim, irmãos, no chat, quem os irmãos acham que escreveu o livro de Jó? Apareceu para vocês aí? Sim ou não? Apareceu Jó. Um voto para Jó. Vamos lá. Quem escreveu o livro de Jó? Ana Luísa, paz do Senhor, Ana Luísa. Apareceu um chat, vê se aparece para você. Wênia. Outro. Vamos lá. Aqui, outro. Acho que vocês conseguem clicar. Vamos lá, mais um minutinho para responder. Outro. Quem escreveu o livro de Jó? Quem escreveu? Deixa eu ver as respostas de vocês aqui. Também mandei o próprio Jó, outro. O próprio Jó, outro. O próprio Jó. Jó está ganhando disparado nesse negócio aqui. Não? Então tá bom. Vamos lá. Paz, Ana Luísa, seja muito bem-vinda. Não sei. Samuel, não sei. Ok. Muito bom. Deixa eu vir aqui, finalizar minha enquete aqui. Finalizar a enquete. Muito bom, meus irmãos. Existe um certo debate sobre a autoria de Jó. Na verdade, quando eu comecei a estudar, havia um consenso sobre a autoria de Jó. Qual que era o consenso? O consenso é que o próprio Jó escreveu o livro. E aí, o que ocorre? Por que é um consenso? Porque o Jó fala em primeira pessoa, fala sobre a rotina de Jó, fala sobre detalhes da vida dele, conversa de Jó com a mulher dele, conversas íntimas de Jó com os amigos, conversas de Jó com Deus. Então, o livro é muito íntimo, muito particular. Questões que as pessoas não falariam ao vento. Essas são a maior evidência de que o livro foi escrito por Jó. Outra questão. Quais são os livros escritos por Moisés, irmãos? Escrevam para nós aí os livros que os irmãos acham que Moisés escreveu. Quais foram? Manda no chat aí. Livros que Moisés escreveu. 5, sem contar os Salmos 90. Quais são? Poxa, não. Manda no chat aí, irmão. Quais livros Moisés escreveu? Cadê os caras? O Pentateuco. Quais são? Gênesis. Não fala, Gênesis, Levítico, não, né? Isso, valeu, Marcos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Existem algumas características da escrita de Moisés, sim ou não? Por exemplo, nos 5 livros, alguns salmos, Êxodo, muito bom, irmã Gabriela. Vem cá, em todos os livros de Moisés, que Moisés escreveu, isso, Enos, certinho, porque era impossível Moisés escrever sobre sua própria morte. Mas vem cá, nos 5 livros que Moisés escreveu, nos 5 livros tem uma forte presença do povo de Israel? Sim ou não? Sim ou não? Sim, não, sim. É uma característica. Segunda questão, irmãos.
Os 5 livros de Moisés que ele escreveu é mais inclinado para uma narrativa romântica, uma narrativa no sentido de ser um desenrolar de uma história linear, vamos pensar assim, um enredo linear, ou está mais voltado para uma relação de crise existencial? O que os irmãos acham? Está mais para jornal ou está mais para série? O que os irmãos acham, assim, aquelas séries, aqueles filmes? Está mais para um relato ou para um sentimento? O que os irmãos acham sobre isso? Um relato linear, certo? Então, nós temos 2 características profundas dos escritos de Moisés que nós não encontramos nos escritos de Jó. Nos escritos de Jó. Jó não faz menção nenhuma ao povo de Israel. Pelo contrário, acredita-se que Jó seja o livro mais antigo, porque a única relação que a gente encontra é Ur dos Caldeus. A única... Pai do Senhor, irmã Maria Odete, glória! A única relação que a gente encontra é Ur dos Caldeus. E de um jeito bem parecido com o chamado de Abraão. Cita a cidade como se fosse importante, mas não faz relato nem de Abraão, nem de Terã, que era pai de Abraão. Então a gente acredita que não foi Moisés que escreveu por conta desses fortes relatos. Normalmente as pessoas tentam botar na conta de autores mais conhecidos a explicação, a escrita dos livros. Os irmãos entenderam? Amém? Amém? Liguei. Glória. Aí, irmã, seja muito bem-vinda. Glória. Segunda aula, estamos aí. Firme e forte. Há alguma dúvida sobre a autoria de Jó? Então... Só ele autorizou já aqui, eu entrei. Agora eu vou ver se dá certo aqui. Se eu não abandonar aqui. Jó, tá certo, irmã. Só preciso que a senhora feche o microfone da senhora, irmã Maria Odete. Vou o microfone aqui. Só quando é o microfonezinho assim. Só se a senhora for perguntar, aí a senhora abre. Está escrito, tem um microfonezinho aqui. Isso. Se a senhora quiser, eu desativo aqui. Aqui, né? Isso. Fechou? Não. Se colocar a tela assim, aparece desativar som. Isso. Deixa eu ajudar a senhora aqui. Uma dúvida. Fala. Calma aí. Eu queria... Peraí, pastor. Calma aí. Calma aí, Pedro. Aqui. Deixa eu fecho aqui para a senhora. Eu fecho aqui para a senhora, irmã. Pronto. Aí. Fechou. Fechei. Aí. Qualquer coisa, a senhora acena aí que a gente abre. Fala, Pedro. Qual que é a sua dúvida? Queria saber em relação se o mais provável que foi Jó que escreveu, como ele tinha conhecimento daquilo que aconteceu no céu, que é narrado no capítulo 1. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa. Qual é a resposta dos irmãos? Qual é a resposta dos irmãos para a pergunta de Pedro? Vamos lá. Como é que Jó sabia do que aconteceu no céu? E aí? Quem responde? Como é que ele conseguia saber? Inspiração? Como que ocorreu a inspiração? Muito bom, irmão Tainá. Foi inspirado. Mas como que essa inspiração ocorreu? Tradição oral? Não, Tradição oral, não. Quem contou para ele o que aconteceu? Deus revelou? Muito bem. Irmãos, se nós pegarmos o livro de Jó, a partir do capítulo 38, é Deus falando com Jó. Certo? E ali, irmãos, nós temos um detalhe. Ali Deus fala com ele, depois Deus fala com ele sobre os amigos dele e dá a entender que a partir daquele momento, Jó tinha um relacionamento aberto com Jó. Aberto. Então, Deus o revelou. Fala, Pedro. Um fato interessante que, inclusive, essa questão aí dessa fusão, se como Jó sabia,
é um fato para alguns autores duvidarem da autoria de Jó sobre o livro. Sim, Pelo fato sim, daí. sim. Fala, Pedro. Você levantou a mão de novo? Terminei já. Ah, muito bom. E é um detalhe, Obrigado. isso aqui é um detalhe. Jó escreveu o livro enquanto estava passando pela prova? Sim ou não? Depois. O que os irmãos acham? Você acha que ele escreveu enquanto estava passando pela prova? Impossível ele se coçar. Porque você falou que acha que não, que é impossível se coçar e escrever, né? Então, irmãos, toda a revelação que Deus deu para Jó, deu durante a prova, durante a luta, que não tem datas, não existe uma datação precisa. Ele só juntou e apresentou em forma de livro, um poema, ok? Porque, por exemplo, existem promessas que Jó fez que é muito pessoal. Quem levantou a mão? Vai, Pedro. Eu tenho outra pergunta. Em relação a... O senhor tá certo agora que Jó escreveu Sim. o livro. Então, a gente sabe que Jó viveu muito tempo antes de Moisés, não foi? Sim, isso é fato. O seu livro mais Como velho. Isso. os Moisés para poder passar e se tornar um livro canônico? Então vamos lá. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar meu carregador aqui. Tá cortando. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Deixa eu pegar aqui. Sim. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu desligar um bocado de coisa aqui da internet. Sim. Ok. Repete sua pergunta, Pedro. Eu quero saber como que os escritos de Jó, eles perduraram por tanto tempo e foram achados fidedignos para se tornar um livro canônico. Muito bom. Vamos lá. Então, nós queremos tratar de como o livro chegou até Jó e como que o livro chegou até Moisés e por que é canônico. Vamos lá. A prova de canonicidade, deixa eu ver se o slide está aberto aqui. A primeira questão, deixa eu abrir aqui, Jó, vamos lá. Gênesis 12. Gênesis 12. Gênesis 12 e Gênesis 11. Gênesis 11. Ok? Então, vamos lá. Gênesis 12, vai, cliente. Gênesis 11. Deixa eu puxar aqui para eu poder ver vocês. Minha internet deu uma falhada, irmãos. Está meio devagar. Então, aqui, Gênesis 11. Vai, computador. Aqui, Gênesis 11. Toda a terra era a mesma língua. Tá, vamos aqui. Muito bom. E viveu... Aqui, 100. Muito bom. São as gerações de 100. 100 era da idade de 100 anos e gerou Astarfate 2 anos depois do dilúvio. Viveu 100, depois que gerou Astarfate, 500 anos. Então, 100, que foi um homem que saiu do dilúvio, viveu 400 anos depois do seu filho. Certo? Ok? Amém, irmãos? Rapidinho aqui. Isso aqui eu vou falar sobre tradição oral. Certo? Com 400 anos, a pessoa pode contar muita história, irmãos? Dá para repetir a história várias e várias vezes? Não. Sim, não dá? Beleza. Astarfate, com 35 anos, gerou Selá, e depois 400 e viveu 403 anos. Então, ele viveu 100, viveu 400 anos, Selá viveu 403 anos, então é 307 anos falando para muita gente. Do mesmo jeito aqui, Éber, que gerou
Gelá, com 403 anos, gerou filhos e filhas. Éber, com 34, gerou Pelebe, e viveu 400 anos. Mais 300 anos falando. Peleg gerou Reuel, viveu 200 anos, 209 anos, 100 e poucos anos falando. Serug, 100 e tantos anos falando. Naor, Serug gerou Naor, 200 anos gerou filhos e filhos. Naor gerou Terã, viveu 119 anos, gerou filhos e filhas. Terã teve com 70 anos, gerou Abraão, Naor e Arã. O que ocorre, irmãos? Diferente de nós, que brincamos de telefone sem fio e a mensagem chega desconexa do outro lado, aqui não. Os povos antigos tinham um cuidado com a tradição oral. Então, havia pessoas que eram treinadas, educadas, para decorar as histórias e repassarem ela com uma precisão absoluta. Uma precisão absoluta. Então, nós estamos falando assim, de um homem, por exemplo, Sem, ele ficou 400 anos contando a história da criação para todo mundo que ele encontra, a história do dilúvio para todo mundo que ele encontra. Se a gente voltar um pouco atrás, quando o dilúvio veio, Matusalém estava vivo. E Matusalém, enquanto Matusalém vivia, Adão estava vivo. Então, assim, a história foi passada com uma fidedignidade muito grande pela tradição oral. Então, por exemplo, de Abraão para Moisés são 430 anos, quando Deus tira o povo do Egito. Esses 430 anos, eles tinham muito bem fixado quem era o povo deles. Por exemplo, hoje, no judaísmo, 2000 anos depois da queda de Jerusalém, as pessoas mantêm tradições quase que idênticas, porque os povos do outro lado do mundo são muito presos a tradições. Então, como a história chegou perfeitamente a Moisés, tá claro, Pedro? Tá claro? Pedro? Sim. Hã? Sim, manda no chat. Ok. Agora, por que é canônico? Aí, a canonicidade do livro. Deixa eu abrir aqui o slide. É bibliologia. Deixa eu abrir o slide para mostrar para os irmãos. A canonicidade é o seguinte, porque, primeiro, que foi aceito pela tradição dos judeus sem muito questionamento. Sempre esteve assim, lendo e relendo na tradição dos judeus. Segunda questão é que fala sobre um Deus que se relaciona com o homem de maneira fidedigna com toda a visão do Antigo Testamento. Então, fala de sacrifício, fala das atuações do diabo, fala sobre a ação de Deus em relação ao homem, muito parecido com Isaías 40, 41, tem texto sobre a grandeza de Deus, bem parecido com o que Jó fala. Então, além de ser aceito pela tradição rabínica muito tranquilamente, ele tem características completas da personalidade do Deus vivo. Isso faz com que o livro seja considerado canônico. Deixa eu só abrir aqui, porque tem mais outras regras de canonicidade que eu não lembro de cor. Então, vou mostrar para os irmãos aqui. Deixa eu ver. Irmãos, canônico, quando a gente fala do livro canônico, para quem não assistiu os livros, é se é inspirado por Deus. Se é inspirado por Deus ou não. Cadê? Revelação, inspiração, credibilidade, testes, ok. Esses são os testes do Novo Testamento. Aqui. Ok, vamos lá. Aqui são os testes de inspiração do Novo Testamento.
mas serve um pouco para o antigo. Eu não coloquei os testes do antigo nesse slide, mas tem, irmãos, no material que eu mandei para vocês. Olha lá. Primeiro teste de inspiração, eles olham se o livro continha marcas de inspiração. Se ele tinha aquele tom elevado, se suas palavras eram verdadeiras. Então, teste de veracidade. O que é escrito ali é verdadeiro? E quando a gente diz verdadeiro, irmãos, não é verdadeiro segundo a nossa religião, é verdadeiro segundo a razão. Porque, por exemplo, o livro de Tomé, o evangelho de Tomé não é aceito porque dizia que Jesus mudava de cara. Por isso que as pessoas não conseguiam encontrar Jesus. Os livros eram mudar. Jesus ficava trocando de cara. Todo dia Jesus estava com uma cara diferente. Então era difícil encontrar Jesus. Isso é um absurdo. Não tem milagre para isso. Sobre escrever o livro é aceito pelos apóstolos. Esse livro do Antigo Testamento, a pergunta é, os judeus nas suas sinagogas o aceitavam? E o livro de Jó, ele é muito aceito. Eu vou mostrar para os irmãos que ele está ali entre os cânticos. 3. Ele centrava na pessoa e na obra de Cristo, tinha menção ao Messias, Jó tem menção ao Messias, e além disso, Jó tem a menção de um único. E 4 teste, que chamam de leitura pública da Escritura, será lido em adoração. No Antigo Testamento, Jó foi sempre lido e apresentado, estudado, diante das sinagogas. Então, esses testes, existem alguns outros testes, por exemplo, como o Samuel passou aqui, testes de dúvidas sobre a língua, se ele foi escrito parcialmente nas línguas originais, em hebraico e aramaico. Jó tem essas línguas. E isso faz com que aceite-se Jó como canônico. Ok? Sobre Jó, tranquilo? Sim. Fala, Pedro. Dá tempo de mais uma pergunta? Vai. Porque senão a gente só fica em Jó, né? Vai. É porque eu queria saber... Cortou. Queria saber se no tempo de Jó a escrita já era algo, ou ainda estava em desenvolvimento, porque ele escreveu, né? O senhor falou. Então a escrita já era algo que era utilizado no tempo de Jó. Sim, evidente. Quer ver? Isso oral, Deixa né? eu mostrar. Hã? Sim. Parece que foi achado escritos de trecho de Jó em pedras. Evidente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui. Fala, Pedro, você tem mais alguma coisa para acrescentar na sua dúvida? Não é só isso, obrigado. Aqui, ó, vamos lá. Olha o que Jó diz. Quem me dera alguém escrevesse. Jó 19, 23. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse num livro. Ah, como eu gostaria de ver minhas palavras escritas e gravadas num livro. Então, só pode falar de escrever, só pode falar de livro, só pode falar de escrita, gravado, quem conhece escrita. Então, a escrita era consolidada no tempo de Jó. Pronto? Sobre Jó, irmãos, canonicidade, autoria, tranquilo? Tranquilo? Amém. Próxima pergunta, então. Tranquilo, Pedro? Sim, senhor. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Vamos lá. Como funcionava a inspiração sobre os autores da Bíblia? Como funcionava a inspiração sobre os autores da Bíblia? Irmãos, sobre a inspiração, os irmãos viram lá, quem viu a matéria, existem algumas técnicas de inspiração defendida. Existe a inspiração que nós chamamos de inspiração mecânica. O que é inspiração mecânica? A inspiração do ditado. Deus ditava e as pessoas escreviam, como se fosse simplesmente robôs. Essa inspiração, irmãos, não é a verdadeira.
Existe outra inspiração que é o seguinte, é a inspiração que nós chamamos de liberal, que é o seguinte, a pessoa sentia vontade de escrever e aí Deus aproveitava um pouco daquela parte que a pessoa escrevia para falar que é a palavra de Deus. Então, dessa maneira, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, que é uma maneira errada também. A terceira maneira, irmãos, que é a maneira correta, calma aí, Pedro. A terceira maneira, que é uma maneira correta de se falar, é o seguinte, que inspiração é respiração. O termo inspirar, quando a Bíblia fala de inspiração, os teólogos falam de inspiração, é como Deus respirando dentro do homem. Então, Deus, de uma maneira, irmãos, que a gente não consegue descrever fisicamente, Deus motivava, tocava nas pessoas para escrever, relatar, profetizar. E nesse momento, o Senhor inspirava as pessoas. E aqui vem algo que normalmente a gente acaba desprezando. Deus não despreza a humanidade do homem. Então, Deus usava o homem na sua forma. Quem era boiadeiro como Moisés, como Amós, falava como boiadeiro. Quem era primeiro-ministro como Isaías, falava como primeiro-ministro. Quem era estudado como Moisés, falava como alguém estudado. Que, irmãos? Então, Deus motivava. Num nível muito inferior, irmãos, mas num nível muito inferior. Muito inferior, mas muito inferior. Tem hora que você está no culto e aí você sente vontade de cantar, ou você está fazendo seu devocional, sente vontade de orar, e você vai falando palavras do seu vocabulário. Não existe palavras novas, mas você vai falando palavras de adoração a Deus, na sua adoração, é mais ou menos isso. Você está sendo inspirado por Deus a adorar a Ele com o seu conhecimento. De tal maneira que não me surge palavras novas, você não apresenta um conhecimento novo. Aí o que nós chamamos de revelação, que parte da inspiração passa pela revelação. Mas dentro da sua limitação, você louva ao Senhor. Isso, irmãos, é uma maneira de explicar num grau infinitamente menor, 1 zilhão de vezes menor, como que os autores sagrados sentiam. Porque a gente não pode comparar a nossa inspiração com a inspiração da Bíblia em nada. Concluindo, fala, Pedro. O senhor citou sobre a revelação mecânica, aquela ditada. E o senhor falou que ela é incorreta, certo? Certo. Eu queria saber sobre o livro de Apocalipse. Ele não seria um livro ditado? Não entendi, Pedro. Fala, Pedro. Se você digitar, eu acho que é melhor, Pedro. Não entendi, Pedro. Eu acho que eu posso supor o que você está falando. Quando a pessoa fala, não, de jeito nenhum. Longe de ser uma revelação mecânica. Deus chega para apóstolo João e diz assim: tu escreve as coisas que eu hei de te mostrar. Certo? Eu não acredito que no céu tem ouro. Eu não acredito que no céu tem ouro. Eu não acredito que no céu o mar seja de cristal. Não acredito. Pastor, você não acredita? Não. Eu acredito que o ouro foi o que havia de mais próximo que João conhecia da glória que tem lá. Que o mar de cristal era a coisa mais bela que João conhecia do que para ele comparar. As pedras que ele descreve é as pedras da coisa que ele mais tinha proximidade, porque eu acredito que no céu nós teremos muito mais glória do que na terra.
Então, João viu algo terrivelmente brilhante, terrivelmente limpo, e diz, olha, o mar é tão limpo quanto o cristal, as ruas brilham como ouro. Então, nem João tem. Existem textos que Deus manda dizer e as pessoas falam, mas assim como nós estamos numa comparação infinitamente menor. Quando a gente está pregando, ou os irmãos que profetizam, ninguém é mecânico. Cada um profetiza, prega de acordo com as suas palavras e conhecimentos que tem. Então, quando a gente fala que a inspiração da Bíblia, ela é uma inspiração, esqueci o nome técnico, mas essa inspiração plenária. Ô Pedro, cara, é o que eu tô te dizendo. É assim, Deus passou a mensagem para João. Deus passou a mensagem para João. O que a gente tem que entender é que a gente não pode pegar um trecho da Bíblia e ter para tudo. Deus passou uma mensagem para João. E essa mensagem João escreveu do jeito que ele conseguia escrever, do jeito que ele tinha capacidade de escrever. Que ele tinha para fazer a gente entender quando a gente lê. Isso. Se a gente considerar que a Bíblia é ditado, todos os livros tinham que ter a mesma forma literária, o mesmo tipo de palavras. Por exemplo, 1 Pedro, a gente entende que Pedro ditou o livro. 2 Pedro, a gente entende que Pedro escreveu, porque o grego de 1 Pedro é um grego mais rebuscado. O grego de 2 Pedro é um grego mais baixo, mais rude. Então, se a gente aceita a teoria do ditado, nós temos que definir que o Senhor tinha que seguir o mesmo padrão literário. Não quer dizer que ele ia usar o mesmo sentido, porque ele podia usar poema, como Deus usou, podia usar história, mas essa ideia da inspiração plenária, porque não dá para tirar a parte humana da Bíblia. Se tirar a parte humana da Bíblia, a gente tem um sério problema de interpretação. E isso que é a beleza da Bíblia, a beleza da palavra de Deus, é que cada homem com a sua característica pregou a mesma mensagem. Entendeu? Então, se eu disser para você o exemplo mais simples, Pedro, vai lá e fala para Judá, para ele chegar 7h30 na igreja amanhã. Você chega e fala assim, Pedro, ô Judá, o pastor falou para você chegar amanhã no horário marcado. Você falou a mesma coisa que eu disse, com outras palavras, sem alterar em nada o sentido. Então, quando Deus falou assim, vai e escreve o que eu te digo, é esse sentido de inspiração. Ficou claro? Ficou claro, Pedro? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Se fosse assim, irmãos, num nível muito inferior, todo mundo pregava do mesmo jeito. Se num nível muito inferior, se todo mundo fosse inspirado mecanicamente, todo mundo pregava do mesmo jeito, cantava do mesmo jeito. E a gente já viu que o importante é o conteúdo, a forma, cada um tem o seu jeito, porque Deus é de multiforme graça. Vamos lá. Sobre inspiração dos autores, quem mandou a pergunta ficou claro? Ou quem não mandou está claro sobre a inspiração? Claro como Deus inspirou as pessoas? Sim, muito bom. Ok. Como foi organizada a ordem dos livros da Bíblia? Dê uma ênfase nesse assunto. Olha, a ordem dos livros não existe uma regra de como os livros foram organizados. O que ocorre é que cada cultura tem uma forma de se organizar. Por exemplo,
A Bíblia judaica ela é dividida de maneira diferente que a nossa. Quer ver? Eu até peguei aqui para vocês verem. Até separei aqui para os irmãos verem. Ó. Divisão da Bíblia hebraica. Vou puxar aqui para ficar. Então, aqui, ó. Divisão da Bíblia hebraica. Aqui, ó. Divisão da Bíblia hebraica. Os irmãos estão vendo? Nosso. Não, cancelaram a qualquer momento. Não quero, irmãos. Deixa eu usar aqui. Aqui, irmãos. Nosso Antigo Testamento é dividido como? Nosso Antigo Testamento é dividido em lei, Pentateuco, históricos, poemas, certo? Profetas maiores e profetas menores. Nossa divisão tem 5 divisões. A Bíblia, o Antigo Testamento, tem 5 divisões. Os hebreus dividiam de uma maneira diferente. O que eles dividiam? Olha lá. Eles dividiam o seguinte: lei, que é o Pentateuco, igual ao nosso, que é a Torá. Profetas, que são... Aí, quem são os profetas? Por exemplo, Juízes, Josué, Juízes, Samuel e Reis, eles têm como profetas, que são históricos. Por quê? Para um judeu, a ideia de alguém que liderava, o liderar era profético para um judeu. O liderar era profético. Então, por exemplo, Josué foi um profeta no entendimento dos judeus, porque ele liderou o povo. Os juízes foram profetas, Samuel, os reis, tá bom? E aí tem os primeiros profetas e os últimos profetas, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel, certo? Muito bom. E aí nós temos os rolos, e os rolos são divididos em 3 partes. Os rolos poéticos, que são Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 rolos, que são rolos de festas, que são Cantares, Ruth, Lamentações, Ezequiel de novo aqui, Esther. É isso. E os históricos, que são Esdras, Daniel, Esdras, Neemias, porque é um livro só na Bíblia judaica, e Crônicas, que é um livro só. Então, essa é a maneira. Com o Ocidente, resolveu organizar-se por cadeia de tema. Então, por exemplo, nós definimos em leis, todos os livros históricos vão de Josué até Esther, cadê Esther? Até Esther. Vem os poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e os livros profetas, maiores e menores. Então, a divisão é uma divisão didática, não se altera em nada. Foi feito com o passar do tempo que a escrita foi facilitada, então eles começaram a juntar os livros, os rolos, em uma divisão. Então, por isso que temos essa nossa classificação. Agora, por que se foi inspirada essa classificação? Não tem nada de inspiração nessa divisão. Se por acaso você for para a China ou na Coreia do Norte, você vai encontrar umas Bíblias todas fatiadas. Você vai encontrar a pessoa que tem uma Bíblia lá que tem Gênesis e Apocalipse só. E aí Deus deixa de operar na palavra? Não, porque essa organização dos livros não interfere. Então, nossa Bíblia, que é a Bíblia grega, a Bíblia latina, a Bíblia ocidental, ela é dividida dessa maneira porque nós achamos mais didaticamente dessa maneira. Certo? Então, por isso que tem essa ordem. Eu, Lucas, na minha cabeça, não sei se eu aprendi aqui, eu ficaria muito confuso com uma Bíblia judaica. Porque, para mim, segue bonitinho a história, né? A lei, o povo sai do Egito até o fim do cativeiro, depois vem os Salmos, depois vem os profetas. É muito interessante se você tiver uma Bíblia em ordem cronológica, ajuda você a entender, mas é isso. Certo? Ok? Sobre esse assunto aqui, alguma dúvida, alguma questão que quer ser apresentada? Ser apresentada, perguntada aqui sobre a ordem da Bíblia? Sobre a ordem da Bíblia? Ok? Gente, aqui eu faço uma dica, e uma dica pastoral. Todo cristão tem que ler a Bíblia de capa a capa. Todo cristão tem que ler a Bíblia de capa a capa na ordem que ela ali está. Na ordem que ela está. Para você ter uma visão ampla. Você pode ler a Bíblia de capa a capa uma vez e nunca mais ler.
ler esporadicamente, mas você tem que ler para você ter uma visão completa da Bíblia, uma visão completa da Bíblia, para você se situar na história. É fundamental que o cristão leia, ok? Muito bom, muito bom. Como a Bíblia é organizada, como a Bíblia me dá ênfase no assunto, já explicamos. Sim, tem um pouco conhecimento sobre bibliologia, portanto, parte do assunto sendo tratado nessa aula para mim é importante. Ok, muito bem. Isso aqui a gente já está falando, então, se a pessoa que mandou aqui tiver uma dúvida específica sobre esse ponto, por favor, nos manda. Glória a Deus. Moisés. Como Moisés soube dos acontecimentos da criação tão detalhadamente? Irmãos, aqui é uma composição de 3 partes. Como Moisés soube, é uma composição de 3 partes. Primeira parte da composição, irmãos, a tradição oral. A gente já ficou sabendo que dava para poder saber de forma completa, oralmente, o que era falado. Certo, irmãos? Então, a tradição oral é consolidada. Eu vou mandar no grupo um vídeo para quem quiser assistir sobre podemos confiar no Antigo Testamento. O pastor explica muito bem isso, com vários detalhes. Então, como a vida dos patriarcas era muito grande, e, irmãos, o Brasil não tem disciplina, a gente não tem disciplina. Uma coisa é viver numa nação indisciplinada, outra coisa é viver num país terrivelmente disciplinado, e os judeus, não só os judeus, os povos do Oriente Médio é terrivelmente disciplinado. Então, essa missão de gravar as coisas não tinha, esqueci, não tinha esqueci, não. Então, primeira questão, tradição oral. Segunda questão, os relatos escritos que foram encontrados, que se tinha trechos escritos. E a terceira parte, que é a parte da revelação. Então, em alguma parte, que eu não sei qual parte é, Moisés ouviu da tradição, ouviu dos escritos e ouviu da própria voz de Deus, como o Êxodo, por exemplo. E aí essa combinação faz com que ele tenha a informação completa e suficiente para a gente ler a palavra de Deus. A palavra de Deus. Tem mais alguma curiosidade, irmãos? Mais alguma curiosidade sobre essa parte de Moisés entender sobre a criação? Alguma dúvida? E aí, irmãos, existe o seguinte, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, Briana está dando a apresentação dela aqui. Os dias da criação são literais. Então, lá nós temos uma criação literal. Durou um dia, cada momento. Só que Deus é tão poderoso que ele criou as coisas velhas, de tal maneira que confunde um pouco os homens. Mas existem cientistas cristãos com fortes argumentos sobre a criação. Então, meus queridos irmãos, a gente tem que estudar a Bíblia e buscar, porque se a Bíblia falou, irmãos, é verdade. Talvez a gente não tenha informação científica, mas existe uma verdadeira ciência que comprova a Bíblia, certo? Então, como diz o pastor Adalto Lourenço, uma ciência validada e uma Bíblia interpretada corretamente não se contradizem. A fé não vai contra a ciência, contra a razão em momento algum. Vamos lá. Por que é importante em relação à Bíblia? Responda. Por que bibliologia é necessária? Porque é necessário para saber que Deus existe em relação à sua autoridade. Como as Escrituras provam a si mesmas que são a palavra de Deus. Nossa, 3 grandes perguntas. Então vamos, uma de cada vez. Por que a bibliologia é necessária? Irmãos, a bibliologia é necessária pela seguinte informação, para nós termos certeza, não somente a fé, irmãos, a fé é fundamental, nós temos que ter fé, mas além da fé, para nós termos provas que o livro é íntegro, que o livro é completo, que o livro não foi adulterado. Sempre vem alguém com esse papo,
Mas a Bíblia foi adulterada, a igreja romana ficou com uma parte, e a pergunta é, me mostra onde é que foi adulterado. Cadê a parte original? Então, irmãos, a gente estuda a Bíblia para a gente entender como que foi essa bibliologia, como que foi esse processo de criação do livro. Para eu ter certeza que o meu livro é um livro íntegro, um livro completo, um livro original, certo? A gente estuda também, irmãos, para saber, irmãos, se Deus existe. Olha, Deus, ele não precisa se provar. Nós lemos a Bíblia para desfrutarmos, irmãos, da revelação especial. Existem dois tipos de revelação de Deus, irmãos. O primeiro tipo é que todo mundo sabe que existe um Criador, é a revelação comum. As pessoas olham para a natureza, as pessoas nascem com um sentimento de Criador. Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, você está diante de uma revelação especial. Esse Criador está se mostrando perfeitamente ao homem, completamente ao homem. Então, existem pessoas que são tão espirituais que não conseguem ler a Bíblia. Irmãos, cada versículo, por mais simples que seja, irmãos, é uma revelação profundamente específica do caráter de Deus, da personalidade de Deus, da glória de Deus. Então, isso faz com que nós conhecemos a Deus. Deus não lutou para se provar na Bíblia. Deus chega no primeiro versículo e diz assim, criou Deus os céus e a terra. Eu estou aqui, eu existo, creiam se quiserem crer, e eu não me faço força para me provar. Porque Romanos diz que o que de Deus é para ser conhecido, pelas coisas visíveis são conhecidas. Então, a gente lê a Bíblia para ter essa revelação especial de Deus. E como que a Bíblia prova sua autoridade? Nós, Deus. Vamos lá, vamos para o argumento mais forte. A Bíblia, vou pegar um livro que eu amo, Daniel. Vamos pegar só Daniel. Daniel, no tempo áureo do reinado da Babilônia, Nabucodonosor teve um sonho. Nabucodonosor sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, braços de prata, ventre de bronze e pernas de bronze, dedos e pés de ferro com barro, certo? Ok. Essa história aconteceu assim por volta de uns 500 anos antes de Jesus Cristo. 500 anos antes de Jesus. Daniel profetiza as seguintes questões. Olha, a cabeça de ouro é você, Nabucodonosor, e a Babilônia. Beleza? Tá fácil. Daniel tá vendo. Ok. Aí ele profetiza a segunda coisa. Os braços de prata é o reino medo-persa, um reino que vai vir. E aí essa profecia tem duas partes para se cumprir. A profecia tinha que ser composta de um reino duplo, porque são dois braços. Então, se um reino que fosse sozinho dominasse a Babilônia, não valia. Tinha que ser um reino duplo. Opa, beleza. Medo-persa. Então, nós temos uma profecia que precisa de duas variáveis. Aí depois ele profetiza que vai vir a Grécia, um império maior, que é Roma. Então, nós temos 4 variáveis, 5 variáveis. A chance disso acontecer, irmãos, escalonadamente, é de Deixa eu desenhar para os irmãos aqui, para os irmãos verem. Aqui, então vamos lá. Lousa interativa. Ok? Beleza. Deixa eu pôr na conta aqui para os irmãos verem isso aqui. Qualquer momento os irmãos podem me interromper, tá, irmãos? E aí, irmãos? Não, enviar. Vamos lá. Ok. Ok, vai, minha filha. Aparece, Lousa. Ok, muito bom. Os irmãos estão vendo minha tela? Estão vendo a tela? Certo? Sim? Beleza. Então, a Bíblia prova. A Bíblia prova sua autoridade porque o que ela fala se cumpre. Vamos pegar Daniel, ok? Daniel,
Não, a Bíblia não é necessária para saber que Deus existe. Isso é revelação comum. Qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, sabe que Deus existe. Nasce sabendo. Por isso que o ateísmo é cruel, porque a pessoa vai contra a natureza. Agora, saber como adorar esse Deus, saber quem verdadeiramente esse Deus, precisa da palavra de Deus. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá. Primeira profecia, a cabeça de ouro. Ela queria pegar sua carteira. Vamos lá. A cabeça de ouro é evidente, nós nem vamos contar. Nós nem vamos contar. Calma aí, irmãos. Vai passar. Vamos lá. Cabeça de ouro é evidente. Vai passar. Então nem vamos contar, irmãos. Nem vamos contar. Beleza. Vem um reino depois da Babilônia. Irmãos, Daniel estava vivendo na glória da Babilônia. Então, pode ser sim, pode ser não. Então, aqui, ó, a chance é 1 em 2, certo? Então, pode acontecer a profecia de Daniel ou não. Então, o sim é 1 em 2. Os irmãos entenderam essa conta aqui? Então, tem duas opções. Ou pode acontecer ou não pode acontecer. A gente está torcendo que vai acontecer. Mas esse reino tem que ser duplo. Então, agora são mais 2 chances. Então, tem que ser um reino depois da Babilônia, e esse reino tem que ser duplo. Esse reino tem que ser duplo, depois vai ser substituído pelo reino grego. Ah, tá. Daniel profetiza que esse reino grego, irmãos, vai ter um problema. O rei do reino grego não vai deixar filho. Então, tem mais uma variável. E ele vai ser dividido pelos seus 4 generais, que é o que aconteceu com o reino grego. E que esses generais vão fazer guerra. E depois desse reino grego vai surgir um reino romano. Então tá bom. Beleza. Ok. Isso aqui são as possibilidades de uma profecia de Daniel. Então vamos fazer a conta aqui. 1 dividido por 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128. 128, deixa eu pegar meu celular aqui, dividido por 1. 128 dividido por 1, irmãos. Calculador aqui. Então, vamos lá. 1 dividido por 128, vezes 100%. Então, a chance dessa profecia acontecer é de 0,78%. O que isso quer dizer, irmãos? Que entre uma bola, uma caixa com 1000 bolas, eu consigo tirar 7 bolas marcadas. Isso, irmãos, são uma profecia. E aconteceu. Existem 300 profecias sobre Cristo no Antigo Testamento e as 300 se cumprem. Então, dá para acreditar na Bíblia. Se o passado se cumpriu, o presente é certeza. Então, irmãos, dá para confiar na palavra de Deus. Por isso que ela precisa de autoridade. Então, se a palavra de Deus diz que você vai ser abençoado, creia, você vai ser abençoado. Se a palavra de Deus diz que você precisa mudar, não espera profeta. Você precisa mudar. Porque ela tem autoridade em si mesmo. Ficou claro, irmãos? Eu sei que na hora que junta a matemática a gente fica meio assustado, mas ficou claro. Amém? Amém, 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 amém. Amém. Então, irmãos, nós estamos falando de uma profecia. Vamos falar de Jesus. Um menino se nos deu. Tem que ser um menino. Ele tem que nascer de uma virgem. Tem que nascer em Belém. Tem que chorar. Então, a Bíblia... E aí você vai somando. Só existe uma opção. Realmente, ela é verdade. Não tem como, ela é verdade. Não falha, não. Não falha, não. Vamos lá? Pergunta aqui, última. Pergunta por enquanto. Não, por enquanto não existe mais. Então, essas são as perguntas. Há mais alguma dúvida, irmãos? Há mais alguma dúvida? O que eu tinha preparado, eu vou apresentar na próxima aula, se não houver dúvida. Certo?
Gostei de ver. É bom assim quando as pessoas perguntam, a coisa anda. Mais alguma dúvida, meus irmãos? Alguma questão, algum comentário, algo que vocês queiram falar, queiram apresentar? E aí, irmãos, aqui existe uma questão. Qual que é a questão que a gente apresenta aqui? A questão é o seguinte, irmãos. Curso teológico não é estudo bíblico. Estudo bíblico, irmãos, a gente pondera algumas informações porque tem novos convertidos. A gente tenta não aprofundar em alguns temas porque a igreja tem umas demandas. Então, aqui, irmãos, é lugar da gente levantar as questões para crescer, Por isso que não adianta só assistir a aula, você não está fazendo um curso teológico. Tem que estudar, tem que ler, tem que responder os exercícios aí para poder se desenvolver. Tá todo mundo caladinho? Ai, glória a Jesus. Ninguém tem nada para falar, não? Amém? Não por enquanto. Não por enquanto. Então, tem nada, amor? Não por enquanto. Não por enquanto. Não por enquanto. Não por enquanto. Por enquanto, não. Então tá. Deixa eu fazer uma chamada aqui rapidinha para me ver se tem alguém que quer falar alguma coisa, está com vergonha ou quer digitar alguma coisa. Aline, Ana Luísa, Samuel, Enos, Judá, Larissa, Marcos, Irmã Maria, Pedro, Wênia. Se tem algo a falar, fale agora ou fale depois. Não tem cálice para sempre, não. Calar para sempre, nem na morte vai calar para sempre. Então, se ninguém quer nada para falar, é isso mesmo. Então vamos orar. Vamos orar. Hoje, irmãos, no mais tardar amanhã, esse vídeo já está disponível para vocês reverem. Vai estar no grupo lá. Vai estar no grupo lá. Mas se tiver dúvida, Pedro, isso aí. Vai dúvida lá. Então, apresentem, tá? Certo? Vai estar lá. Então, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Quem vai orar aqui hoje? Deixa eu ver quem vai orar. Vamos ver quem vai orar. Marcos, menino orador, ora por nós para nós concluir essa aula de hoje com a graça do Senhor Jesus. Eita. O microfone tá ruim. Tá dando pra escutar tranquilo aí? Agora sim. Agora sim. Aí tava tudo. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Pai, reunidos, talvez não da melhor maneira, mas da maneira que foi possível, para estar sanando as nossas dúvidas e estarmos focados em um único objetivo, Pai, que é conhecê-lo da melhor maneira, conhecê-lo em união. E é um prazer, Pai, é uma bênção estar com esses irmãos aqui no mesmo propósito, na mesma jornada. Eu peço que o Senhor abençoe cada um deles, Pai, que o Senhor abençoe o nosso professor, que o Senhor abençoe cada um nas suas individualidades, que possamos caminhar juntos e que as nossas dúvidas possam ser sanadas e que nós não desistimos dessa jornada, Pai, que possamos chegar ao final com alegria e que possamos nos gloriar na Tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Deus abençoe. Deixa eu terminar a gravação aqui. Deus deu para vocês